aleluia, aleluia. Aleluia, teu é o poder, Senhor. Tua é a honra, tua é a glória. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesse lugar. Nós te entronizamos, Senhor Jesus, em nossas vidas. Esse culto é para o Senhor. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer. Nós queremos te louvar pela tua grandeza, pela tua santidade. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos redimiu, que pagou o preço pelas nossas vidas e que nos justificou, que nos colocou em uma posição de justos diante de Deus, que nos colocou em uma posição onde não há qualquer acusação contra nós. Por isso nós podemos entrar livremente, ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, nós te damos graças. Nós sabemos que nós nos tornamos parecidos com o que nós reverenciamos, com o que nós adoramos. Então nós queremos te adorar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós queremos te glorificar, porque nada vale a pena nessa vida sem o Senhor. E nós não seríamos nada sem o teu amor, sem a tua misericórdia por nós, Pai. Louve ao Senhor mais um pouco. Dê glórias a Ele. Te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder. Aleluia. Aleluia. Você pode pegar a tua Bíblia, ou o que representa ela nessa tarde, como o teu celular. Levanta comigo e diz assim: esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Por causa desta palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Você pode cumprimentar 3 pessoas perto de você. E você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Aleluia. Igreja é uns aos outros. Deixa eu te dar uma dica também. Eu sei que às vezes não tem lugar mais à frente, mas se você chegar, não fica isoladinho lá atrás não, fica junto da gente, vem mais para frente, senta junto de alguém que você não conhece mesmo, já se apresenta, já pergunta o nome dela ou dele, já vai se conectando, porque igreja é uns aos outros. Não tem igreja sozinho, não tem corpo de Cristo com um membro isolado. Membro, quando está isolado, é porque ele está machucado, é porque ele está quebrado. E aí se isola o membro para a recuperação dele. Mas você não está quebrado.
Você tem o shalom de Deus na tua vida. E shalom tem vários significados, né? É uma palavra com um significado muito amplo, mas ele é bem resumido também em 3 expressões. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Repita comigo, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Assim é na tua vida, amém? Aleluia! Você pode abrir tua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13, na versão NVI. Gálatas 5, 13, na NVI. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Aleluia. E vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Uma leitura um pouco mais longa, mas a gente vê o quanto é edificante, o quanto não precisa nem de pregação. Então nós já estamos acabando o culto. Seja abençoado na prática dessa palavra e vá em paz. A gente poderia acabar o culto aqui porque a palavra ela se explica. Existe o apóstolo Paulo, ele começa falando que eu sei que vai resolver. Às vezes o celular ganha vida própria e fala. Acontece com todo mundo. Fica tranquilo. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nós fomos chamados para a liberdade. E entenda um pouco o contexto onde isso foi escrito. Paulo, ele foi chamado a pregar aos gentios. Paulo era um judeu de nascença, era alguém preparado no judaísmo, treinado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre do judaísmo. Então ele era versado na lei, versado nas escrituras, ele tinha uma conduta dentro daquilo que ele defendia, completamente irrepreensível, como ele mesmo escreve, tanto o zelo que ele tinha pelo judaísmo, que ele queria destruir qualquer que se levantasse pregando alguma coisa diferente do judaísmo. Por isso ele perseguia cristãos, ele matava cristãos com o intuito de proteger a fé dele. Claro que ele estava errado nesse sentido, mas ele tinha esse intuito. Era um grande defensor desses dogmas judaicos. E ele se levantou, Deus falou com ele, Jesus apareceu para ele como uma voz, disse a ele: olha, por que você me persegue? Ele disse: quem o Senhor é? Se eu sou Jesus a quem persegues. E naquele momento começou um processo de conversão na vida de Paulo.
E Paulo depois ele entra em debates com os próprios judeus, porque judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas estavam trazendo para o cristianismo práticas judaicas. Por exemplo, guardar o sábado. Por exemplo, não comer esse tipo de comida ou aquele tipo de comida, porque essas comidas eram impuras, eram impróprias para os judeus, como estava escrito na sua lei, que está no Antigo Testamento, e outras que não estão no Antigo Testamento, mas vinha de uma tradição oral. Ou seja, eles tinham leis que eram passadas como uma tradição oral, por mais que não estivessem escritos, e eles seguiam isso. Mas ele trouxe essa palavra de liberdade. Olha, você não está preso a esse jugo, você não está preso a esses dogmas. Lá em Colossenses ele fala mais profundamente sobre isso, sobre esses ritos, sobre esses dogmas. Olha, vocês não precisam disso, vocês estão livres disso. Ao mesmo tempo ele diz isso para aqueles que estavam presos no pecado, como na carta aos Romanos ele fala mais sobre isso, sobre o pecado, que não existe condenação para quem está em Cristo, que não existe nenhuma condenação contra essas pessoas, que o passado delas foi apagado, que elas foram predestinadas para o céu. A partir do momento que nascem de novo, elas se tornam predestinadas para o céu, o que também não é a teoria que alguma linha teológica leva da predestinação, ou seja, uns nasceram para ir para o céu, outros nasceram para ir para o inferno. Nada que eles fizerem vai mudar isso. Não é isso que Paulo fala. Por exemplo, existe um trem, um metrô, e eu por muito tempo da minha vida andei de metrô de Moreno não tem metrô, de Jaboatão para Recife. Eu pegava um ônibus de Moreno para Jaboatão, um metrô Jaboatão para Recife. Mas tinha um metrô que, ao voltar do Recife, ele tinha dois destinos diferentes. Tinha um que ia para Camaragibe e tinha um que ia para Jaboatão. E o primeiro que viesse, que tivesse ar-condicionado, eu entrava. Por quê? Aí eu desceria na última estação antes de dividir, e aí eu esperaria o outro de Jaboatão que tivesse ar-condicionado. E aí pegava um cochilo, acordava muito cedo, 5h15 já estava na parada de ônibus, e certa vez eu cochilei, acordei na parada, esse trem seguirá para Jaboatão. Eu dei um pulo, saí da estação para não perder, mas eu queria ir para Jaboatão. Quando fechou a porta e ele foi, eu disse, pronto. Eu estava no metrô certo, acordei, saí, agora eu vou ter que esperar passar o que vai para Camaragibe, para ir então eu pegar o que vai para Jaboatão e ir para lá. Você sabe que estando no metrô, eu estava predestinado a ir para Jaboatão, mas eu tinha a opção de escolha, de sair daquele metrô e não ir para o destino onde ele estava indo. Isso é predestinação. O Senhor nos predestinou para o céu, mas eu escolho se eu vou ficar no lugar que Ele me predestinou para ir para o céu. A igreja foi predestinada para a salvação, mas o Senhor não vai pegar você à força e colocar no metrô para o céu, e colocar forçadamente em um destino para o céu, mas são as minhas e as tuas escolhas que vão definir se a gente vai ficar nesse metrô ou se a gente vai para Camaragibe. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, foi para a liberdade que Cristo te libertou, mas não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Não use dessa liberdade, você não é escravo. Nesse tempo, existiam muitos escravos, e era uma linguagem que para eles era muito comum. O escravo, ele não define a hora que ele vai acordar. Ah, hoje eu vou acordar mais tarde, porque ontem eu fiquei à noite assistindo Netflix e maratonei numa série. Não, ele não podia nem assistir. Ah, alguém já está pensando, mas não tinha televisão, mas se tivesse também ele não poderia. O escravo, ele não escolhe a hora que acorda, ele não escolhe a hora de dormir, ele não escolhe a atividade que ele vai fazer. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, o seu Senhor, o seu dono é que define. Mas quando Cristo chegou na nossa vida, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou de um jugo que nos obrigava a ir para um lugar onde a gente não queria ir, que nos obrigava a ter atitudes que a gente não queria ter. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, você foi livre dessa escravidão, você foi livre desse jugo, não tem mais um peso te levando para um lugar. Mas ei, você não pode
usar dessa liberdade que Cristo conquistou para você, para dar ocasião à carne. Você não pode usar essa liberdade e dizer, eu sou livre. Existe uma graça sobre a minha vida e está tudo bem. Eu posso viver do jeito que eu quiser viver e está tudo bem. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, também escreve, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele mesmo debate com ele. Aí ele responde, mas então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar mais para que venha maior graça sobre a minha vida. E aí ele diz, como eu vou pecar? Eu que fui liberto do pecado, eu que não vivo mais na escravidão do pecado, como eu vou ter uma vida de pecado? Então aqui ele fala sobre essa liberdade. Olha, você não pode usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Ele diz, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Sem amor, nós não somos nada. Sem amor, nós não podemos nada como cristãos. Mais à frente, onde a gente já leu, ele vai listar as obras da carne. Impureza, lascívia, prostituição, facção. E ele vai expor essas obras. E depois ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, longanimidade. Mas o primeiro que ele menciona é amor. Mas ele não diz os frutos do Espírito são. Ele diz o fruto do Espírito. Ou seja, um resultado da habitação do Espírito Santo dentro de mim vai me fazer ter uma vida diferente. Vai me fazer produzir frutos diferentes. Vai me fazer produzir algo diferente daquilo que eu produzia anteriormente. Se a minha natureza mudou, o que eu produzo vai mudar. Uma árvore que nasceu como uma macieira, ela vai morrer dando maçã. Mas Deus, em nós, Ele mudou a nossa natureza. Era como se a gente fosse uma coisa e depois da entrada dele, aquela natureza mudou, o DNA mudou. Então o que antes produzia um fruto, uma maçã, agora se tornou uma mangueira, agora produz manga, agora produz algo diferente. Mas se eu nasci de novo, a minha natureza é de agora produzir manga, aquela árvore não vai mais produzir maçã. Você que nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, a tua natureza mudou. Agora você não vai mais produzir ira, agora você não vai mais produzir prostituição, agora você não vai mais produzir lascívia, desejos da carne, desejo pelo que é pecaminoso, concupiscência da carne, desejo pelo que é proibido. Isso foi tirado de mim e de você. Mas nós precisamos vigiar com isso para a gente não voltar para esse lugar. A gente recebeu liberdade, mas liberdade é diferente de libertinagem. Nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito, porque uma árvore se conhece pelo fruto. Quando eu olho para um pé de maçã, eu sei, porque eu vi uma maçã, eu sei que ali é uma macieira. Quando eu olho para um pé de manga e eu pego uma manga daquela, eu sei que aquilo é um pé de manga. Eu não consigo identificar. Tem gente que consegue. Eu não consigo olhando as folhas. Tem gente que entende mais, olha, isso é um pé de maçã. E como é que tu sabe que não tem maçã? Não, rapaz, olha aí o formato. Mas mesmo quem não entende, quando olha e vê uma maçã, ele sabe que é um pé de maçã. Alguém quando olha para mim e para você de longe, ele precisa saber, ali é crente. Aquele ali nasceu de novo. O fruto dele é diferente. O jeito dele de andar é diferente. O jeito dele de vestir é diferente. O jeito dele de falar é diferente. E eu não estou dizendo de falar, paz, Senhor, varão. Não é isso, não. É você ter uma fala temperada com sal. É você saber falar. É você saber tratar as pessoas. É você saber andar em amor com as pessoas. Não ser um cavalo batizado, não. Não, meu temperamento, pastor. Não, é porque eu fui criado assim. Ei, a tua natureza, ela mudou. O teu temperamento, ele vai ser transformado pela palavra. Aí tem gente, não, porque é o meu temperamento. Não, porque foi a minha criação. Não, por causa dos traumas que eu tive. Não, por causa... Se Cristo te libertou, verdadeiramente, você é livre. Você é livre. Não queira colocar as correntes em cima de você de novo, se Cristo já tirou essas correntes.
É porque é muito mais fácil eu dizer, é por causa do meu passado, é por causa da minha história, é por causa do meu temperamento, para justificar a minha ausência de domínio próprio. Ei, o Senhor já colocou dentro de mim e de você toda a capacidade para termos domínio próprio, que é uma parte, uma característica do fruto do Espírito, domínio próprio. Você tem domínio próprio para escolher o que você vai comer. Você tem domínio próprio para escolher o que você vai beber. Você vai ter domínio próprio para escolher o canal de televisão que você vai assistir. O site que você vai acessar no teu celular. Você tem domínio próprio para escolher. Não porque é mais forte do que eu. É mais forte do que você. Alguém certa vez disse, pastor, não foi a mim não, disse a outro pastor. Pastor, eu não queria ir não, mas estava com minha namorada passando na frente do motel, o volante do carro assim puxou para dentro. Diz isso para Jesus no dia que ele voltar. Não foi o diabo que puxou para dentro. O diabo é motorista de Uber agora. Foi você que escolheu. Se você colocou no Uber lá o destino, ele vai seguir o destino que você escolheu. O diabo não vai digitar, não. Eu e você temos a capacidade de andarmos em santidade, de manifestarmos o fruto do Espírito, de sermos diferentes por onde nós andamos. O que vai revelar que nós somos filhos é o fruto. Lá em João 15, Jesus vai falar sobre isso. Que nós fomos chamados para dar muito fruto. Se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós daremos muito fruto. E ele diz, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se deres muito fruto. E quando a gente vai ver o contexto, ele está falando de amor. Andar em amor é uma decisão. Andar em amor é uma escolha. E não é definida por outra pessoa, é definida por mim. Não, pastor, eu não andei em amor, mas também, o senhor viu como ele falou comigo? Não importa. Não, pastor, eu quis andar em amor, mas o senhor não sabe como é minha mulher em casa. É porque o senhor não sabe como é meu marido. Ei, decida andar em amor. A irmã Rosimara, nós estávamos lá no seminário de verão esses dias, lá em Zona Norte, foi um tempo poderoso. Quem estava lá, tem alguns irmãos que estavam lá. E ela deu um testemunho, ela é professora do Rema, pregou aqui no culto de mulheres. Ela deu um testemunho de uma aluna que procurou ela pregando sobre amor, e falou para andar em amor com as pessoas, andar em amor com o cônjuge. E essa aluna procurou ela para dizer que o cônjuge era alcoólatra e fumava muito também, diariamente. E fazia 10 anos que ela não tinha relação sexual com o cônjuge, porque ela não aguentou, todos os dias ele chegava em casa embriagado e fedendo a cigarro. E aí ela disse que ouviu aquela palavra, orou ao Senhor, disse, Senhor, eu vou andar em amor com ele, mas me ajude. Me ajude, que eu não suporto sentir o cheiro daquela bebida e o cheiro do cigarro. Me faça não sentir aquele cheiro. E aí ela chegou, eles dormiam em camas separadas, e aí ela deitou na cama, se arrumou, se perfumou, se arrumou para dormir. Você sabe como é se arrumar para dormir. Se arrumou para dormir, se perfumou, deitou na cama, ele chegou, do jeito que ele chegou, na cama. Sem nem tomar banho, nem nada, como ele sempre fazia. E ela disse, amor, vem cá. Para onde? Para minha cama. E aí ele foi e tiveram um mover naquela noite, um negócio sobrenatural naquela noite. E ela relata que não sentiu cheiro de bebida e não sentiu cheiro de álcool. Passou. No outro dia, 6 horas da noite, ele chega em casa. E ela diz, o que foi que houve? Você só chega às 10. Aí ele disse, não, mas eu estava com saudade de você. E já chegou sem cheiro de bebida, sem cheiro de cigarro, e fizeram isso durante 3 noites seguidas. O que já é um milagre para muita gente também. Depois disso, ela disse, amor, você parou de fumar? Você parou de beber? Ele disse, eu percebi que eu estava perdendo, era o bom da vida.
Mas tudo começou por causa de uma decisão de andar em amor. Meu irmão, se você decidir andar em amor, o Senhor vai pegar junto com você para gerar o resultado que você quer. Mas Ele não vai te obrigar a andar em amor. Quando eu ando em amor, eu cumpro um princípio. Eu cumpro o que o Senhor me falou para cumprir. Será que Ele vai cumprir a parte dele? Não tenha dúvida. Mas não, eu fiz. Aí alguma mulher pode pensar, mas eu já fiz isso uma vez e não deu certo. Mas não é uma vez. Continua fazendo. Continua andando em amor. Continua fazendo o que o Senhor te chamou para fazer, que Ele vai fazer a parte dele. Ele não falta com a parte dele. Mas eu preciso primeiro me dominar minhas vontades, dominar minha carne. Eu preciso aprender a me submeter. A Bíblia fala sobre a gente se sujeitar uns aos outros. Pense numa coisa difícil, é a gente aprender a se sujeitar ao outro. Não, mas eu não preciso disso. Eu não mereço isso. Eu mereço mais. Essa frase, eu mereço mais, se aplicada no contexto errado, ela abre margem para a soberba. E alguém soberbo não se sujeita a ninguém. Igreja é o melhor lugar para treinar a submissão. Igreja é um lugar onde muitas vezes o empregado vai ser chefe do patrão. Na igreja, no serviço na igreja. Eu era soldado de polícia. Para quem não conhece das graduações militares, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Soldado, olha os níveis. Aí eu liderava a segurança do Verbo da Vida Zona Norte. Tinha um departamento de segurança, como nós temos aqui os guardiões. E lá eu liderava, eram cerca de 50 homens. Dentre eles, um tenente-coronel. Alguém no penúltimo degrau do escalão do militarismo. Alguém que podia comandar um batalhão. Um batalhão de polícia poderia ser comandado por um tenente-coronel. Uma viatura de polícia não pode ser comandada por um soldado. Então eu, que não podia comandar uma viatura, estava liderando alguém que podia comandar um batalhão. Ele, quando ia trocar uma escala, ele ligava para mim: Guilherme, vou viajar domingo e eu estou escalado. Eu falei com fulano para ele tirar o meu serviço. Posso? E eu nunca pedi para ele fazer isso. Posso? Se pode, meu irmão. Só me avisa, mas tendo alguém na escala, você trocando, pode fazer. Não precisa nem me perguntar. Outra vez ele ia trocar: Guilherme, tal dia, tal coisa. Posso? Submissão de coração, meu irmão. Não, mas eu, tenente-coronel, perguntar a um soldado se eu posso trocar, que humilhação. Imagina Deus, sendo Deus, cheio de glória, de poder, de majestade. Ele abre mão de tudo isso e vem como homem. Tem humilhação maior do que essa? Mas vem como homem, passa pela terra sem pecado e é crucificado nu. Sabia que Jesus foi crucificado nu? Nos filmes a gente vê um pano branco, mas não tinha pano não. Ele andou a Via Crucis carregando o madeiro sobre as suas costas, porque era a maior humilhação pública que alguém podia passar. Porque só criminosos da mais alta periculosidade, alguém que fizesse algo horrível, um crime hediondo, iria carregar uma cruz. Iria ser morto e crucificado. Ele carregou uma cruz nu, sem roupa nenhuma. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não precisava de nada, Ele fez isso para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. Morreu de braços abertos, sem aplauso de ninguém. Um criminoso e ele. Quem vocês querem que seja solto? Soltem Barrabás. E quanto a esse, crucifica-o. O povo crucificou, o povo escolheu crucificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabe o que ele fez? Ele passou por isso. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha uma missão maior, porque ele olhava para o futuro e ele via a mim e a você. E pelo grande amor dele, ele não pede para a gente fazer algo que ele já não tenha feito. Ele diz: olha, tenha domínio próprio, olha, ande em amor. Olha, considere o outro superior a si mesmo.
Mas o que é que ele fez? Tinha alguém maior do que Jesus? Mas ele fez isso por mim e por você. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu domínio. Na sua última oração, antes de ser preso, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, se possível, não me deixe passar por isso não, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele disse: olha, se possível, não me deixa passar por isso não, mas eu entendo que a tua vontade é mais importante do que a minha, então eu submeto a minha vontade à tua. Então que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes a gente já orou dizendo: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade? Mas muitas vezes a gente quer orar a nossa vontade apenas. Senhor, faça a minha vontade. Senhor, pode ser que essa não seja a tua, mas que essa vontade seja feita. Às vezes um casal de jovens, né? 2 jovens, Senhor, ore por ele. Senhor, eu quero ele como meu namorado. Eu não sei se é isso que o Senhor quer, mas que seja isso que o Senhor queira. Mesmo que o Senhor não queira, que o Senhor queira isso. Ele nos ensinou que é abrir mão da vontade e fazer a vontade do Pai. E abrir mão da vontade como cristão, como filho de Deus, que manifesta o caráter dele, vai ser andar em amor com o meu irmão. Vai ser guardar o meu coração. E a gente vai começar uma série quinta-feira, todas as quintas, guardando o coração, onde a gente vai se aprofundar bem mais nisso. Guardar o coração, meu irmão. Sabe que muita gente sai da igreja porque não guardou o coração. Muita gente sai da igreja porque não andou em amor o suficiente. Muita gente sai da igreja porque eu não mereço isso. Eu não preciso passar por isso. Jesus precisava? Mas ele mostrou. Ele deu o exemplo de submissão. Eu não vou me submeter a ninguém, não. Ninguém manda em mim. Eu não vou para a igreja para o pastor estar mandando na minha vida, não. Ei, eu não mando na vida de ninguém, não. Eu prego a palavra. A palavra é que vai te confrontar. A palavra é que vai me confrontar. Ou você acha que ela não me confrontou para poder te confrontar agora? Ou você acha que eu não sou confrontado todos os dias pela palavra? Essa mesma palavra, antes de chegar para você, ela passa por mim. A primeira pessoa sentada aqui que eu vejo enquanto eu prego sou eu. Eu preciso pregar para mim. Eu preciso meditar para mim. Todos nós estamos crescendo. Ninguém aqui chegou no nível de perfeição, não. Mas eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra e lutar para viver a palavra todos os dias. E nós que estamos aqui, precisamos ter a consciência. Aqui vai ter cultos poderosos. De unção, de mover, de curas, de milagres extraordinários, de palavras de fé, de rompimento, de avanço. E você tem visto isso. E eu creio que hoje ainda vamos ter isso. Meu irmão, o pastor que vem, pastor Leonido. Você não sabe a admiração que eu tenho pela história deles. Eles foram para Marabá e eu acredito que ele vai contar uma parte da história deles. Eles passaram, se não me engano, foi 1 mês morando em uma rodoviária. Ele com a família. Se alimentando de coxinha e água. Porque Deus tinha chamado eles para um lugar. Alguém vê ele hoje com uma grande igreja, vê ele hoje com um rema indígena, tem cacique se convertendo ao cristianismo, porque ele decidiu ir lá pregar a palavra. Os 2 filhos dele são extraordinários. Isaac e tem o mais novo, que nas redes sociais é super conhecido. Ele vem com Isaac hoje. Isaac, quem estava no JPN, na conferência de jovens lá em Campina Grande, ele pregou lá na conferência. Uma família que tem uma história com o Senhor, mas que abriu mão de vontades, abriu mão de desejos pessoais, para ir fazer o que o Senhor chamou para fazer. E a gente tem esse tipo de palavra aqui, de rompimento, de crescimento, mas a gente tem aqui também palavra de confronto. Porque eu não posso ouvir só aquilo que eu quero. Eu não posso ouvir só aquilo que eu gosto. A gente vai confrontar a carne, a gente vai confrontar o pecado. A gente vai falar que pecado é pecado. Não existe evangelho light. Não existe meio evangelho. Não existe meio cristão. No domingo eu sou crente, mas na segunda eu estou pecando. Na segunda eu estou namorando, paquerando, passando mão nisso, mão naquilo. Ei!
Deus não nos chamou à prostituição. Deus não nos chamou à fornicação. Deus não nos chamou ao adultério. Deus não nos chamou à homossexualidade, porque é pecado biblicamente. E cada vez é mais difícil a gente ouvir uma palavra como essa. Por quê? Porque é uma pressão social muito grande contra isso. Estão querendo até tirar trechos da Bíblia. Ei, mas eu vou pregar a palavra, eu vou pregar a palavra. Você sabe que seria mais confortável para mim chegar aqui e apenas dizer, olha, você vai avançar, você vai crescer, vai dar certo. Tudo que você fizer vai dar certo. Isso é uma verdade bíblica, se você estiver cumprindo os princípios. Mas, ei, se você tiver uma vida de pecado, o inferno espera. O inferno é real. É um fogo que nunca se acaba. É um fogo que não termina de consumir o corpo. É choro e ranger de dentes pela eternidade. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito se eu sou crente. Se eu nasci de novo, eu não posso ter uma vida de qualquer jeito. E se eu não nasci de novo? Nasça de novo. A porta está aberta para isso. Mas eu não posso andar na carne. Ei, manifeste o fruto do Espírito. Se você nasceu de novo, a tua natureza mudou. E ela vai ser transformada. Mas a gente aprende cada vez mais a não ouvir não, ou não dizer não. Existe a criação para as crianças hoje na psicologia positiva. Você não pode dizer um não para a criança. Você tem que fazer um malabarismo retórico para falar à criança que ela não pode sem dizer não. Porque senão vai frustrar a criança. Vai deixar ela uma criança triste, frustrada. Não pode dar umas palmadas na criança mais. Minha mãe dizia, eu tenho 2 psicólogos aqui, Xi e Nelo. Tu quer qual? Ou tu quer conversar com o doutor Cinto? Eu tinha medo de errar, porque eu sabia o que vinha depois. Eu não estou aqui defendendo, tá, que você bata no seu filho, que você desconte a sua raiva no seu filho, porque isso já é pecado também. Se o pai dá umas palmadas no filho, tem que doer mais no pai do que no filho. Porque tem pai que quer descontar a raiva no filho. O filho errou, ele quer descontar a raiva pelo erro do filho, batendo nele. Está errado e é obra da carne. Não estou justificando isso. Mas eu estou dizendo que a criança, ela também tem que aprender a se frustrar. Porque na vida vai ter muito não que ela vai levar. O chefe dela não vai cuidar dela com a psicologia positiva de não pode dizer não. Ah, eu tenho que me abaixar para falar na altura do olho da criança. Tudo bem, eu não estou falando contra. Não estudei o suficiente psicologia para isso. Não estou falando contra, mas a criança tem que entender quem é que manda. Eu não sou igual à criança. O pai não é igual à criança. Não, eu estou no mesmo nível que ele. Não está no mesmo nível, não. Ele tem que aprender que tem gente superior a ele, que tem gente que manda nele. Aí a criança cresce aprendendo isso, e eu tenho um exemplo próximo a mim, que chorava, a mãe disse, não, tá bom, dava. Era só chorar que dava. Hoje é depressiva, é uma adulta depressiva, é uma adulta que se esconde por trás de um bocado de máscara, que tem problema de relacionamento com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo não trata que nem mamãe tratava. Aí essa pessoa às vezes vem para a igreja, aí quando chega na igreja, aí ouve uma palavra dessa. Aí diz, esse não é o meu lugar. Eu gosto daquela outra igreja que diz, venha como estais. E a gente diz isso também. Só que não ficais como estais. Não permaneçais como estais. Depois de chegais, mudais. A gente não se prepara para vir para Jesus. A gente escolhe Ele, entende? Ele é o caminho, eu vou para Ele. Mas enquanto eu estou nele, eu estou sendo transformado dia a dia. Eu não posso me conformar com uma vida de pecado, mas eu preciso me transformar pela renovação do meu entendimento. Me transformar, ser mais parecido com Ele a cada dia, manifestar o caráter dEle a cada dia. Obra da carne, lascívia, desejo sexual descontrolado, que vem muitas vezes porque está abrindo muitos olhos para isso, está vendo muito isso na internet.
Aí começa a enxergar sexo em todos os lugares. Aí aquele vídeo que assistia já não satisfaz mais. Aí começa a ir para coisas mais pesadas. Aí daqui a pouco tem jovem aprisionado nisso. Tem adulto aprisionado nisso. Gente casada que assiste vídeos pornográficos todos os dias. Todos os dias. E aí isso abre porta para a pedofilia. Existe um mercado gigantesco de consumo de vídeos pornográficos com crianças. Aí isso abre espaço para sexo com animais, sexo com cadáveres. A gente não tem ideia do quanto é amplo esse mercado. E quem assiste isso está alimentando isso. Não, mas eu não pago não, eu estou assistindo. Só tem quem faça porque tem quem assiste. E nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos abrir espaço para isso nas nossas vidas. Isso precisa ser falado na igreja também. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Procure a nós, procure algum dos líderes, algum dos ministros, algum irmão de confiança, se abra com ele, ore junto, procure ajuda, mas não fique nisso. Não deixa isso te aprisionar. Eu não estou dizendo isso para te condenar, mas para te dizer, olha, você precisa sair disso. Senão a tua mente vai enxergar isso em todo canto. E aí, irmã e irmão também, se o teu corpo não está à venda, não faça propaganda dele. Porque tem muita gente se vestindo de forma completamente sensual. O teu corpo, você que é casado, é para o teu marido. O teu corpo, você que é casado, é para a tua mulher. Você não precisa estar alimentando desejo em outras pessoas que não sejam os teus cônjuges. Ah, não, pastor, mas eu sou jovem, eu sou solteiro, até para atrair. Ei, se ele vem pela carne, ele vai querer só a tua carne. Se o teu corpo não está à venda, não faz propaganda dele. Você não precisa estar usando roupa decotada. Você não precisa estar usando calça toda apertada, embalada a vácuo. E tem um bocado de homem que usa isso também. Horrível. Homem de leg, coisa... Rapaz, eu não ia falar isso tudo não. Homem de leg, tinha um cara lá na academia que eu treinava, que ele ainda colocava uma camisa assim na linha mesmo da cintura. E ia treinar perna de leg. Que cena horrível. Digo, meu amigo, ele não tem um amigo não para dizer ele que está feio. Um amigo. Porque se eu fosse amigo dele, eu ia dizer, meu irmão, tá ridículo, cara. Aí tem umas calças da Shein, que elas têm um negócio no meio assim, atrás. Né? Que é para levantar. Ele não levanta não, viu? Mas marca bastante. Aí a mulher, não, porque a calcinha marca. Aí tem um bocado de mulher indo treinar sem calcinha. Calça leg, marcando tudo. Sem... Meu Deus, eu sei que não é assim na igreja não. Amém? Mas, irmã, vai para academia. Pode usar leg, não tem problema não. Usa algo que cubra o teu quadril. Usa um short por cima, mais folgado. Usa uma blusa por cima, mais folgada. Mas não, se for mostrando o corpo, vai atrair o quê? Pecado, desejo de outras pessoas. E aí já está levando o outro a pecar. O irmão vai para a academia, quer se santificar, vai para a academia, meu Deus do céu. Está olhando para cima assim. Senhor, me ajuda a andar levando topada em tudo quanto é canto, porque baixar a vista é pecar. Que não sejamos nós instrumentos para o pecado. Que não sejam os nossos corpos a atrair desejo pecaminoso de outras pessoas. Mas que a gente ande em domínio próprio. Ah, mas eu tenho vontade de fazer isso. Domina a tua vontade. Ah, mas eu tenho vontade de chamar a atenção. Domina a tua vontade. Ah, mas eu tenho vontade de assistir isso no celular. Joga o teu celular fora. Se quiser, eu jogo lá do 23º andar. Quando não tiver carro nenhum embaixo, eu jogo.
Cuidado. Não, toda vez que eu vou ao banheiro eu sou tentado. Deixa teu celular fora do banheiro. Faz um propósito, não entrar no banheiro com o celular. Para não assistir nada pecaminoso. Jovens, principalmente. O hormônio está indo para níveis que nunca chegaram em outra idade. Mas isso vale para todo mundo. Não é só para jovem, não. Aleluia. Que animação. Glória a Deus. É assim mesmo. É assim mesmo. Hoje é Santa Ceia, né? Para a gente se santificar mais. Aleluia. Nós precisamos ouvir essas coisas de vez em quando. Ou de vez em sempre. Pega essa palavra, lê, medita. Medita nisso que eu falei aqui. Medita nisso que foi lido. Isso aqui está à tua disposição todos os dias. Medita em Gálatas 4, 5, 6. Medita em João 15. Pega essa semana para meditar em Gálatas. Lê Gálatas essa semana todinha. Todos os dias. Lê 2 capítulos. Depois terminou, começa de novo. Lê em outra versão. Procura uma pregação que fale sobre isso. Mas nós precisamos ser continuamente alimentados da palavra. Alimentados da palavra. Alimentados da palavra. Aí o pecado não tem mais poder sobre nós. A carne não tem mais domínio sobre nós. Aí nós andamos no Espírito. E não satisfazemos mais a concupiscência da carne. O desejo pecaminoso da carne. Aí a fé, ela opera pelo amor. Aí eu estou andando em amor, eu estou andando em fé. Eu estou andando em amor, os resultados estão chegando. Eu estou andando em amor, o que eu faço dá certo. Onde eu coloco a mão prospera. Onde eu coloco os pés eu possuo. Eu sou abençoado no meu trabalho, abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Já vem um grupo de música, por favor. Abençoado ao entrar, ao sair. Tudo que eu faço dá certo. O shalom de Deus opera na minha vida. Por quê? Porque eu decidi andar em amor. Mas ei, não se engane. Achar que eu vou andar em fé sem estar andando em amor e as coisas vão funcionar. Não vão. Eu posso gastar minha saliva todinha, minha garganta todinha, declarando a palavra. Mas se eu não andar em amor, nada vai funcionar. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza como do seu fruto. A gente costuma pregar isso aqui, isso é uma realidade. Mas usa o poder da língua também para gerar santidade na tua vida. O pecado não me atrai mais. Eu ando no fruto do Espírito todos os dias. Eu ando em amor todos os dias. Eu não ando em ira. Eu não ando em lascívia. A prostituição não tem poder sobre a minha vida. Eu ando em fidelidade. Eu ando em santidade. Usa o poder das palavras para gerar santidade. Usa o poder das palavras para gerar em amor. Eu ando em amor todos os dias. Quem conhece o Bispo Guto, presidente do nosso ministério, que inclusive pregou também no seminário de verão, o homem que para mim é uma referência de humildade e de mansidão. Ele pregando certa vez, ele disse que ele era briguento. Eu disse, eu não acredito não. O bispo era briguento, era nada. Era briguento. E vinha envolvido em confusão na rua. Não levava desaforo para casa. Ei, não leve desaforo para casa não. Deixa onde aconteceu. Mas você não precisa revidar para isso não. Você deixa o desaforo lá. Ei, foi desaforado comigo, eu não preciso ser desaforado de volta. Eu não preciso responder do mesmo jeito. Responde em amor. Decida não se magoar. Porque o diabo sabe que a mágoa é uma isca que te tira do amor. A mágoa é uma isca que faz você ficar magoado com o teu irmão, magoado com o teu pastor às vezes, magoado com o teu líder. Viu como o pastor falou no culto hoje? Acho que ele estava mandando direta para mim. Tô não, irmão. Se eu tiver alguma coisa para falar com você sobre pecado, eu vou falar com você. E vou falar mesmo. Por quê? Porque eu vou prestar conta de tudo que eu estou falando. E de tudo que eu estou deixando de falar. Então eu falo. Porque quando chegar naquele dia, eu não quero que o Senhor Jesus diga: ei, eu te chamei para pregar a palavra. Eu te chamei para confrontar o pecado e você não confrontou. Eu não vou ouvir isso não. Mas você também vai prestar conta do que você ouviu. E das decisões que você tomou mediante o que você ouviu. Decida andar em amor todos os dias.
vamos cantar aquela música de... Vamos ficar de pé? A última que a gente estava cantando. Alfa e Ômega. Adore ao Senhor todos os dias. Ame ao Senhor todos os dias. Eu quero já chamar a diaconia para cá. Entenda, Jesus precisa ser o centro da minha e da tua vida. Quando Jesus é o centro, quando eu adoro ao Senhor, eu me torno parecido com Ele, eu me torno parecido com o que eu adoro. Errou, pecou, se arrepende e deixa. Essa é uma noite de deixar pecados para trás, de soltar pesos, de soltar coisas que te impediam de correr na tua caminhada com Deus, de correr a tua carreira com Deus. Não é para lançar condenação, mas é para tomarmos decisão de manifestarmos o fruto do Espírito todos os dias. Tomar decisão de andarmos em amor todos os dias. Tomarmos decisão de sermos santos todos os dias. Mas se eu não adoro ao Senhor, se Ele não é o centro da minha vida, a santidade não me atrai, não é atraente para mim. Comece o teu dia adorando ao Senhor. Começa o teu dia glorificando ao Senhor. Começa o teu dia com mãos levantadas, dizendo: Senhor, eu te amo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Começa o teu dia assim, termina o teu dia assim também. Porque não é só começar não, passa durante o teu dia. Quando alguém for desaforado contigo, lembra, o Senhor é o centro da minha vida. E eu prefiro agradar a Ele do que ganhar uma discussão. Eu prefiro agradar a Ele do que ter razão. Eu prefiro agradar a Ele do que mostrar a pessoa com quem ela está falando. Eu quero que eles vejam, que o mundo veja em mim Jesus. Imagina se a gente andar todos os dias e quem olhar para nós ver Jesus. Isso vai fazer a diferença no mundo. Isso vai fazer a diferença na vida de pessoas. Tem alguém nessa noite que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Está aberta a porta para a salvação para você. Ah, pastor, mas eu não sei se eu consigo fazer isso tudo que o Senhor disse. Ei, sozinho você não vai conseguir nunca. Mas com Jesus em você, a santificação ela vai ser gerada. E a tua vida ela vai ser transformada a cada dia. Aí já tem outro que diz: ah, eu não preciso disso não, eu já ando assim. Ei, sem Jesus não tem como chegar a Deus. Eu posso ser bonzinho, eu posso não fazer isso, não fazer aquilo, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem alguém nessa noite que quer fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida? Levanta a tua mão. A gente vai orar por você. A gente vai tomar uma ceia daqui a pouco juntos. Vamos louvar. E enquanto a gente louva, se você tomar essa decisão, vem para cá. Aleluia.
nessa noite, através da ceia do Senhor, nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós só podemos ter acesso a Deus, nós só podemos ter acesso ao Pai por causa desse sacrifício, por causa desse amor com que Ele nos amou. E eu quero que nesse momento você feche teus olhos e possa orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. A redenção e justificação conquistada para nós através de Jesus naquela cruz. Que nós possamos, Senhor, andar em santidade todos os dias para manifestar esse amor para outras pessoas. Que nós possamos, Senhor, andar livres do pecado, livres de uma influência que nos leva a andarmos na carne, mas que nós possamos manifestar o Teu bom perfume todos os dias com nossas atitudes. Nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouco para a diaconia distribuir, fica mais fácil. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você participa da ceia. A ceia não é da Igreja Verbo da Vida, a ceia é do Senhor. E o pecado você se arrepende e deixa, e participa da ceia. Pode começar. Esperar uns pelos outros e no momento certo cearemos juntos. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre a pode ficar de pé. Aleluia. Tudo pra mim, Alfa e Ômega.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E esse é o meu sangue, que é derramado por amor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. E em memória dele, participemos desse momento. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aleluia. Foi? Tu és o Deus que quebra todas as cadeias.